Olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos a um episódio exclusivo do Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje esse episódio tá diferente. A gente vai ter um Dona Café entrevista super especial em vídeo. Gente, primeiramente, não sei fazer isso, tá? Então, desculpem os meus erros. Tô mega acostumada só a ter aqui o meu microfone e agora tô aqui, ó, de olho em vocês. Mas vamos lá, gente. O Dona Café Entrevista de hoje vai ser com ninguém mais, ninguém menos que Ivan Mizanzuki, criador do Projeto Humanos, que nos deu temporadas maravilhosas como O Caso Evandro e o Leandro Bossi. Também temos Caso Altamira. Ele já fez de tudo, mas vamos lá, vou ler aqui só uma pequena introdução. Não que o Ivan precise de introdução, né? Mas vamos lá, Ivan Mizanzuki é professor universitário, escritor, produtor de podcasts e jornalista independente. Ele alcançou reconhecimento nacional com o Caso Evandro. O Caso Evandro foi capaz de avançar as investigações e inocentar pessoas que estavam presas erroneamente. E também a gente vai ver que parece que tudo que o Ivan coloca o dedo, o caso dá uma avançada. Foi a mesma coisa com o caso Leandro Bossi, com novas revelações, e trouxe muitas questões também ainda não levantadas no caso Altamira, que segundo o Ivan é o caso mais complexo que ele já trabalhou. Mas a gente vai falar sobre tudo isso com o próprio Ivan. Mais um pouquinho de currículo, vamos lá. O caso Evandro cresceu tanto que acabou virando uma série pela Globoplay e um livro pela editora HarperCollins, além da série ter sido indicada ao Emmy Internacional. Não é pouca coisa não, não é pouca coisa não. O Ivan também fez o caso Altamira, como eu mencionei. A HarperCollins lançou um livro recentemente do caso Altamira, um livro maravilhoso, é tipo um dossiê completo de tudo que foi o caso Altamira. E a gente sorteou, a HarperCollins mandou um livrinho pra gente, a gente sorteou o caso Altamira para um dos apoiadores do Café com Crime, da categoria Evidências. Se você ainda não é apoiador, gente, apoiador ganha episódio exclusivo, ganha sorteio de livros, caneca do podcast a cada 2 meses. E você também, apoiador, vai poder ouvir esse papo que eu tive com o Ivan, completíssimo, sem corte, sem edição, foram 2 horas de conversa. Eu espero que vocês gostem. E se vocês não apoiam ainda, querem apoiar para escutar esse episódio completão, tem o link aqui na descrição desse episódio. Você pode apoiar pelo Apoia-se ou pela Orelo. O que for melhor para você, você escolhe, faz o seu apoio e ganha acesso a tudo isso, que é bom demais. Deixa eu ver, tem mais introduções para serem feitas? Não temos, podemos começar do começo. Eu só queria dizer que essa foi assim, a collab da minha vida. Foi um papo super enriquecedor sobre como fazer true crime de uma forma responsável, de uma forma respeitosa e, claro, com muito, muito storytelling. Tô mega ansiosa para vocês escutarem tudo que o Ivan compartilhou comigo. Fiquem até o final, porque tem bastante coisa boa. E no final eu ainda dei uma descontraída com ele, onde eu fiz várias perguntas rápidas sobre coisas favoritas dele no momento. Então, se você tem essa curiosidade mais pessoal sobre o Ivan, além do trabalho dele, fique até o final para escutar. Então é isso, gente. Bora começar do começo? The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.
I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Bom, Ivan, bem-vindo ao Café com Crime. A gente tá super feliz de ter aqui. Quando eu falei lá no grupo com os ouvintes que a gente ia conversar com você, eles ficaram tipo, meu Deus, que demais, mandaram várias perguntas, que eu vou ler no final aqui da nossa conversa. Ou, na verdade, se também surgiu o assunto que eles perguntaram, eu já trago a pergunta deles no meio também. Mas, como eu sempre digo, bora começar do começo. Certo. Conta pra gente, Ivan, um pouquinho da sua história de origem. Quem é o Ivan? Primeiro, obrigado por me convidar aqui, Steph. Prazer estar aqui falando contigo e com os ouvintes aí, né? Sempre muito legal esse carinho. Bom, vamos lá. Eu caí no True Crime sem querer, né? Porque eu, na verdade, fazia podcasts. Comecei fazendo podcast de design e daí de design foi para política e de política foi para... Quero contar histórias de forma narrativa, não só ficar falando numa mesa de bar. E depois disso eu disse, poxa, deve ser muito interessante contar uma história de crime, porque tem a questão do mistério, da gente querer saber o que aconteceu exatamente, né? E daí uma ponta vai ligando na outra, daí fazer aquele efeito de, nossa, eu quero ouvir o próximo episódio, tudo que é uma coisa que a gente não tem muito em podcast só de conversas, né? Então, de podcast narrativo, eu queria explorar um pouco isso. E daí no meio do caminho, depois que eu fui fazer o caso Evandro, né? Que foi o meu primeiro caso criminal, em podcast, deu para sentir que caso criminal é muito mais complexo e não dava só para simplesmente eu querer fazer uma narrativa interessante, né? Eu tinha que lidar com muitas dores, eu tinha que lidar com questões processuais muito complexas. Eu que não sou da área do direito, eu tive que aprender. Tô longe de ser alguém que entende de direito, mas eu tive que me virar para entender procedimentos básicos que me ajudaram a construir essa narrativa e tentar tornar ela mais clara para o público. E eu tenho a grande sorte, né, de nos casos que eu pego, eu geralmente consigo avançar, né, nas histórias. Então, não fica só aquilo que foi publicado na época ou até que onde o processo parou. Eu consigo avançar e trazer coisas novas, que eu acho que é uma coisa essencial, assim, no tipo de true crime que eu gosto de trabalhar, é de dedicar muito tempo em pesquisa, investigação e daí conseguir trazer informação nova e que fique consolidada para o público, né? Então é isso, estamos fazendo isso desde 2018, que saiu o primeiro episódio do caso Evandro, sem contar os anos anteriores de pesquisa, né? Não, com certeza. Eu acho que uma coisa muito legal que você falou, que eu até tinha de dúvida, assim, pra você, tanto no caso Evandro, como do Leandro Boss e os outros que você fez, realmente teve um avanço, teve uma novidade que veio por parte das investigações. Você começou com algum propósito de trazer isso, de avançar de alguma forma, descobrir esse mistério, né, que era um caso não resolvido? Quer dizer, era resolvido, mas... Não, né? Mas não. Eu quando comecei com isso, eu nem sabia que existia true crime, assim, né? Eu só queria, na verdade, contar uma história muito mais pela questão narrativa, né? Do desafio narrativo de contar um crime e dessa questão dos ganchos, né? De terminar um episódio e já querer ouvir o próximo e tudo, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, esse era o meu objetivo inicial. Agora, sim, né, quando você começa a levantar todas as perguntas e todas as dúvidas que tem, óbvio, você quer respondê-las, né, então, mas inicialmente eu não partia desse princípio, tá, também era uma época que, né, era tudo mato, assim, nessa questão, e nesse mato, eu comecei o caso Evandro em específico, né, que foi o meu caso mais famoso e que me levou a todo esse caminho. Eu comecei ele com o intuito de, tipo, não, eu quero contar a história do que aconteceu. E que se eu descobrir alguma coisa nova no caminho, ótimo, né, já é um bônus, mas eu não vou com isso em mente. E hoje eu já penso diferente, eu já penso, não, eu quero pegar casos que eu acredito que eu consiga avançar de alguma forma, né?
tirando a última temporada do Projeto Humanos, assim, que foi muito mais uma questão de uma reflexão familiar, pessoal, né, que é um processo que eu estou passando também, que eu me identifiquei muito com aquela história, então ela já tinha um outro propósito, mas assim, se a gente pegar Caso Evandro, Imaculada de Altamira e Leandro Bossi, era sempre nesse intuito de ok, agora eu quero avançar nessas histórias, eu quero saber o que realmente aconteceu e eu vou fazer tudo o que é possível para ir. Então, não... Todo jornalista, quando entra numa história dessas, quer realmente trazer a solução, né? Porque a gente tem certas liberdades, tem muitas restrições, mas tem certas liberdades que os meios judiciais não têm como. Então, eu consigo acessar outros caminhos, eu consigo não dar tanto medo em certas pessoas, nem sempre, mas então eu queria muito, assim, eu sempre quero trazer mais respostas do que existem, nem sempre isso acontece, é comum, assim, eu desabafar que, tipo, eu fico muito frustrado, né, é uma série de frustrações e tal, né, mas a gente consegue muitas respostas, então hoje em dia, todo caso que eu pego pensando, ok, o que eu posso ir além do que foi colocado. Eu entendo que eu já cheguei nesse patamar que eu consigo fazer isso hoje em dia, né, assim, não é... E também tem essa vantagem, eu não pego, né, que nem assim você faz, assim, de tantos podcasts que o Crime faz, que tipo, hoje eu vou falar sobre esse caso, não, eu pego um caso e eu fico 1 ano em cima desse caso, né, então daí você fica 1 ano naquilo, e daí, sei lá, depois de 200 dias em cima daquele negócio, você encontra um fiozinho que vai demorar mais 60 dias para aparecer alguma coisa. Então tem que ter paciência, é lento, tem que ser perseverante. Então tudo isso leva. E nesse processo todo eu acabo fazendo muita reflexão sobre como que funciona aquela sociedade, como é que é o jurídico daquele lugar, né? Como é que as pessoas vivem aquilo. Então daí eu acabo fazendo esse mergulho na história toda e que é uma coisa que eu falo muito em entrevista também. Eu acho que daí no fim das contas eu acabo nem fazendo true crime. Eu acho que eu acabo fazendo alguma coisa mais próxima de uma antropologia do crime, assim, né? Porque eu construo os personagens, eu dou voz para eles, daí eu leio depoimentos, daí eu entendo o que aquele depoimento quer dizer. Um exemplo que eu sempre dou é que eu não olho só uma foto de local de encontrada de cadáver, né? Pensando o que aquela foto tem sobre o cadáver. Eu penso já em como que aquela foto foi tirada, quem tirou essa foto, como que essa pessoa chegou lá, né? Então eu já estou pensando em todo o mecanismo cultural que leva para aquela prova ser produzida. E isso daí já é um pouco diferente assim do que geralmente o crime faz, né? Então esse mergulho que eu faço, mas é só porque eu tenho esse privilégio de poder ficar 1 ano em cada caso, né? São casos bem aprofundados e é bem interessante isso que você falou. Até em Altamira, né, que você fala como os delegados e tudo lá muda a cada mês, então você não tem uma pessoa constante, aí você tem que entender esse contexto todo para entender quem que tá à frente do caso. E acaba fazendo toda a diferença quando você vai realmente mergulhar na história, né? Voltando um pouquinho ainda no caso Evandro, bem de começo, assim, o que te atraiu nesse caso para ele ser o primeiro que você falou, não, quero contar a narrativa de um crime e vou começar por esse caso específico? Foi porque eu queria contar uma história de um crime, porque eu estava muito influenciado por 2 obras, né, que era o Making a Murder na Netflix. Nossa, e em questão de podcast, acho que foi assim o que escancarou as portas do true crime, assim, né, para série audiovisual. E o podcast, o Serial, né, que em 2014 também foi uma sensação, assim, foi meio que... Muita gente diz que foi o Serial que fez podcast ser uma mídia mais popularizada nos Estados Unidos já faz 11 anos, né, na época... A época que a gente gravava podcast tudo em Skype, assim, então era um terror. E podcast era só áudio, né? Hoje tem os mesacasts e tudo, mas houve uma época, jovens, que podcast era só áudio, que não tinha, inclusive você falava, vou subir o podcast no YouTube, então não é podcast, né? O pessoal... Tem toda a discussão. Tinha. Era uma briga lá no grupo Podcasts BR. Então, só quem viveu sabe.
E daí, quando eu decidi fazer crime, eu primeiro... Na verdade, eu queria fazer podcasts narrativos, né? Então, isso era o primeiro ponto. E eu achava que contar a história de crime seria interessante, mas que eu ainda precisava me aprofundar. E isso eu tenho muita... eu tenho essa coisa, assim, que tipo, se eu preciso falar sobre uma coisa, eu preciso dominar ela com um certo nível, tá? Para qual caso criminal que eu vou agora, assim, não me fazia sentido pegar alguma coisa fora do Paraná, porque eu nasci em Recife, mas minha família inteira é paranaense e eles estavam lá a trabalho, eu vim... A família voltou para Curitiba quando eu ainda era bebê, então assim, minha cultura, eu sou construído culturalmente no Paraná, então não fazia sentido para mim eu pegar uma história, por exemplo, sei lá, Maníaco do Parque, tá? Ou Richthofen, né? Que hoje assim tem um milhão de coisas sobre essas coisas, né? Só que 10 anos atrás não tinha, então assim, infelizmente em formato podcast. Então eu gosto de procurar aqueles casos que são complexos, e daí tem uma série, você que fez meu curso de storytelling vai saber, né, mas que eu sempre falo do conflito, dilema e contradição, né, que são, eu falo que são a Santíssima Trindade da narrativa, né, então quando eu olho para esses elementos ali, eu começo a pensar que quanto menos conhecido o caso, melhor. E o caso Evandro, em específico, foi um caso que me marcou muito como criança. Eu tinha muito medo de ser sequestrado quando criança. Quando apareceu as questões de magia negra e tal, assim, daí a gente ficava apavorado. Então, foi um caso que teve muita repercussão na época, então eu sabia que ia ter muito material audiovisual, assim, que eu poderia utilizar, então eu ia ter material para isso. E que teve um boom na época e foi esquecido. Assim, você entrava na Wikipédia, era difícil de entender, as matérias parecia que não conversavam uma com a outra. Então eu disse, eu vou tentar fazer um exercício de tentar juntar todas essas peças para ver como elas como é que elas se conectam. E inicialmente eu só queria fazer entrevistas, assim, né? Só que toda entrevista que eu fazia, alguém falava, tá nos autos do processo, tá nos autos do processo. Eu digo assim, cacete, o que é autos do processo? Eu tive que correr atrás dos autos processos. Eu fui literalmente seguindo a maior inocência. Eu fui lá no Tribunal do Júri aqui do Paraná, segunda vara. Disse, olha, eu queria os autos do processo do caso Evandro. Daí ele falou, tá, preenche aqui esse requerimento, tal, pede pro juiz, você pode ficar... O juiz autorizou você ficar 10 dias com eles em casa, assim. Então foi legal, assim, para ver como é que esse mecanismo funcionava, né? Hoje em dia já não é tão fácil. Hoje em dia acho que o pessoal já vê meu nome e diz assim, não, precisa de um advogado, assim, daí hoje eu já tenho um trâmite um pouco mais complexo, né, mas na época também não tinha tanta essa demanda de true crime, enfim, então daí era mais fácil de eu pegar essas coisas, então daí eu pegava, digitalizava, teve muito material que já tinha sido digitalizado por outras pessoas também, então foi legal isso. Então o caso Evandro foi por isso, assim, foi por conta de ser um crime que eu sabia que era muito forte, que me marcou muito. E a outra coisa, uma questão mais pessoal, é que eu queria também, acho que exorcizar alguns demônios pessoais, né, do tipo, eu ficava olhando assim, mas cara, como assim sacrificavam crianças satanistas em Guaratuba, sabe? Então daí foi interessante para exorcizar esses demônios também. Tá, eu tenho 2 perguntas disso que você falou. Na verdade, uma não é exatamente uma pergunta, é mais uma afirmação, mas eu acho muito interessante que eu comecei escutando Serial também. Achei incrível. Legal. É interessante que os 2 que você mencionou, o Serial e o Making a Murderer, os 2 trazem essa coisa da condenação, de uma condenação errada, né? De pessoas inocentes presas e tudo mais. E acabou que você acabou fazendo um podcast exatamente dentro disso. Mas quando eu falei, beleza, legal, sou jornalista, sou roteirista, quero fazer isso, sempre fui muito fascinada por esse universo de mistério, de crime. Aí eu falei, tá, mas na época também foi lá por 2018, não tinha nada no Brasil que falasse de caso brasileiro, sabe? E eu ficava pensando, não é possível que aqui também não tenha serial killer, não tenha esse tipo de crime. E comecei a pesquisar muito disso, mas eu queria fazer algo próximo, né? Algo dentro do Brasil, algo ali... Eu sou de São Paulo, então algo ali paulista, algo próximo de mim. E hoje, quando eu recebo sugestões de caso dos ouvintes... A maioria, assim, nossa, na minha cidade aconteceu isso, eu queria muito que você contasse. Nossa, eu lembro que na minha infância, o meu tio me contou que o vizinho dele fez tal coisa. E eu acho tão interessante essa... Eu não sei se é uma necessidade humana, mas de querer
essa proximidade com coisas, mesmo que sejam coisas macabras, né? Coisas violentas, coisas ruins, mas por estar próximo de você tem essa conexão muito maior. E aí eu acho que traz isso que você falou também, de querer fazer algo de Curitiba, algo ali do Paraná, né? E que quando você era criança era algo que te assustava, né? Era algo que pegou ali pra você. E aí a minha pergunta é, você entrou no caso do Evandro com esse pensamento, você já sabia ou tinha um instinto seu que dizia que tinha algo errado ali na forma como aquilo foi julgado? Você acreditava que existiam esses rituais e que você realmente queria descobrir, né, se isso que você tinha medo quando era criança era real? Teve algo disso quando você começou? É assim, eu fui criado numa cultura católica. Eu estudei em colégio católico a vida inteira, tudo, que é uma coisa comum de família classe média, anos 90, né, acho que, não sei se só em Curitiba, assim, mas era tipo assim, você vai para colégio particular, é colégio católico, não tinha essa tanta opção como tem hoje, né? Então era assim, ou você ia para escola pública ou católico, daí meus pais conseguiram me colocar numa católica, assim, foi ótimo, enfim, nem sempre foi ótimo, mas e então eu não fiz primeira comunhão, não fiz crisma, meus pais nunca me forçaram a isso, meus pais sempre se identificaram como católicos não praticantes. Mas, cara, eu lembro muito de estudar numa colégio de freiras ucranianas, assim, era tipo um lance, que é uma coisa muito forte aqui em Curitiba, né, ucraniano e polonês e tal. E eu lembro, assim, eu acho que eu nunca senti tanta culpa por existir quanto naquela época, sabe? Eu era uma criança, assim, então a questão da culpa católica era uma coisa que eu sentia muito, e medo do diabo. Eu tinha muito isso, tá? Então eu vivi isso muito, apesar. Então eu rezava, eu pensava, pelo amor de Deus, não sei o que, se eu estiver morrendo, o que eu faço? Eu peço pra Deus e tal. O tempo foi passando, daí em algum momento me deu um estalo, assim. Isso já que eu fiz mestrado, já estava fazendo podcast, já estava tudo isso, já estava pensando em fazer, já tinha feito doutorado e tal, que foi em outra área, daí voltei pro design, né, no doutorado, mas aí eu fiquei assim, cara, aquela história de que mataram uma criança em Guaratuba por uns satanistas, que história é aquela, né? Porque daí eu já tô com toda essa bagagem, sabe, de ter estudado, as pessoas dizem assim, não tá fazendo sentido, porque porra, sabe, sacrifício humano é um negócio muito punk, assim. Daí eu passei algumas madrugadas pesquisando sobre sacrifício humano contemporâneo. Daí você vai ver que tem, tipo, grupos muito pequenos em lugares muito específicos do continente africano. E mesmo assim, tudo isso é meio controverso. Então, eu disse assim, mas porra, no Paraná isso ter acontecido. Então, assim, eu tinha desconfiança por conta de toda essa minha bagagem. Tinha uma desconfiança que tinha alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, você não pode descartar, né? Gente maluca existe e tal. E daí eu tinha me era muito complicado, porque, como eu falei, assim, toda a matéria que eu pesquisava online, elas parecia que não se conectavam, assim, porque o caso era tão cheio de detalhezinhos, assim, que o coitado do repórter estava indo lá pegar uma informação com o secretário de segurança, com o promotor, com sei lá quem, e ele escrevia o que era dito, né? Ele não sabia, ele não conseguia entender o caso, então ele só publicava o que lhe era dito, que é compreensível. Então, nesse momento, assim que eu disse, ok, eu preciso olhar isso aqui melhor. Então, todas as entrevistas que eu fiz inicialmente com a Beatriz, com a Celina, né, são as duas únicas dos acusados que quiseram falar comigo inicialmente, né? As primeiras entrevistas eram sempre muito num tom de... Tá, eu acho que essa história não faz muito sentido. Eu também acho que elas têm alguma coisa no que estão falando, mas também eu acho que elas exageram em muita coisa aqui. Se tivesse que me forçar a tomar uma decisão, eu diria que eu acho que elas são inocentes, porém eu posso estar falando com assassinos de crianças psicopatas, tá? Então, eu tinha sempre esse pé atrás, até o momento que eu achei as fitas, né, que comprovavam a inocência de todos. Sim. E daí ali todas as dúvidas foram embora. Mas chegou um ponto até um pouco antes, talvez, que eu disse assim, cara, essa história não tem pé nem cabeça, tá tudo errado aqui. E daí você começa a ter uma vivência um pouco diferente sobre o sistema judicial, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito
de uma visão de mundo muito clara, assim, tal, e daí você vê que no sistema jurídico as coisas ficam muito complexas. E depois que eu fui no caso de Altamira, então eu disse assim, caraca, velho, tipo, o Brasil é muito doido, sabe? Então eu achei que era esquisito desde o início, né, mas eu estava aberto a, ok, pode ter alguma coisa esquisita aqui, né? Então, no caso de Altamira, inclusive, você vai ver que o cara que matou todas as crianças os delírios dele eram completamente cristãos, né? Não tinha nada de satanista nesse sentido, né? Não, é muito interessante pra mim como Bom, enfim, você pode contar o mesmo caso que 10 pessoas contaram, mas cada um vai contar de um jeito porque você tem uma perspectiva, você tem um ponto de vista, uma ideia de mundo que acaba saindo quando você conta um caso, né? E nesse caso vem de um medo extremo que você teve pra uma análise do medo pra chegar no ponto de olhar pra uma história e falar, não, eu vou analisar isso da mesma forma que eu analisei meu medo, porque isso não faz sentido, né? Então é muito interessante isso. Essa bagagem que você trouxe acabou tendo um resultado super legal. E eu queria pular para uma pergunta de um ouvinte, porque já que a gente tá falando de religião e o caso Evandro teve muito... se falou muito também do pânico satânico, né? E a gente tem uma pergunta do Luiz Cidreira. Ele perguntou, na sua opinião, o chamado pânico satânico atrapalhou nas investigações e na resolução do caso, e se isso ainda acontece em casos da atualidade? Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved Chief Resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Did you know that parents rank financial literacy as the #1 most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you can send money to kids quickly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Kids learn to earn, save, and spend wisely, and parents can rest easy knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/Spotify. Sim, foi essencial para atrapalhar todo o caso, né? Mas é aquele negócio, quando a pessoa está vivendo o pânico satânico, ela mal... Se você já não tem um nome para aquilo, você não sabe que está vivendo aquilo, né? Então, exige-se um tempo, assim, para você olhar para trás e tomar cuidado. E sim, o pânico satânico é bastante presente ainda, né? Só que ele é um conceito ainda que não é muito aceito na academia brasileira, tá no meio acadêmico brasileiro. Já conversei com algumas antropólogas e antropólogos que assim, chegam a falar, tipo, não, isso é coisa de gringo, aqui no Brasil é outra. Daí eu digo, tá, mas é que assim, pânico satânico nunca só é um pânico, existe toda uma dimensão política ali dentro, de uma cultura que está colocada, e geralmente, né, diferente daí dos Estados Unidos, né, que é onde o termo foi cunhado, você vai ter um ataque a religiões de matriz africana aqui, tá? Então, existe um aspecto de preconceito forte aqui em religiões de matriz africana, mas também não necessariamente vai ter, tá? Vai ter, às vezes, por pessoas que nem têm isso, que simplesmente são esquisitas, que são estranhas, né? Você vai ter uma série. E tem casos que acontecem até hoje, né? Assim, já recebi alguns ouvintes, assim, mandando mensagem para mim, tipo, Ivan, a gente aqui foi presa por ser acusado de ter matado não sei o que em ritual satânico. E daí, quando eu leio o termo ritual satânico, eu já digo, ai meu Deus, vai acontecer de novo, sabe? Porque para mim tudo não vai, a não ser que a pessoa seja uma pessoa sozinha, no máximo duas, talvez seja muito submissa e que entra no delírio junto. Não vai ter um grupo de satanistas matando crianças, que isso é a definição clássica do pânico satânico. Um grupo de satanistas que tem profundidades em setores de poder. Esse é o clássico, assim, né? Então, vai ter políticos, vai ter agentes públicos, vai ter donos de escola, vai ter gente na polícia.
todas as pessoas vão esconder esse grupo que abusa de crianças, que mata crianças, sabe, que some com crianças. Geralmente crianças vão ser sempre os alvos, né? Geralmente, especialmente assim, se está falando de crianças brancas, loiras, de olhos claros, né? Acontece também em Altamira, também teve isso, não eram crianças nesse biotipo, mas ao mesmo tempo, né, tem muita gente que nem sabe os nomes das vítimas de Altamira, então, ou do Maranhão, né? Então, quando o pânico satânico ele ainda existe, ele acontece, e é muito falatório, né, cara? Assim, é tipo, as pessoas poderosas. Crime horrível acontece repetidamente, deve ter pessoas envolvidas por trás, ainda mais se for um crime muito violento. Assim, cara, eu não sei como a gente pula muito rápido para essa conclusão, né, de pessoas poderosas envolvidas e daí já entra pro ritual satânico e tal, é muito fácil cair nisso. E muita gente acredita, assim, muita gente acredita. E daí se você dá o azar de que o delegado acredita nisso, que o promotor acredita nisso, que a principal testemunha de acusação acredita nisso, aí ferrou. E não tem o que fazer. Daí acontece casos como aconteceu acho que em 2015 no Guarujá, em que uma mulher foi linchada porque no grupo de WhatsApp falaram que ela era uma bruxa. A Fabiane, sabe? o caso da Fabiane. Então, assim, né, essas coisas infelizmente acontecem, não vão sumir tão cedo. E isso que você falou é muito interessante também, se um delegado, um juiz, enfim, tem esse ponto de vista sobre o mundo e acredita naquilo, ele vai trazer é um ser humano, ele vai olhar aquele caso através daquele óculos, né, da visão dele, e poderia acontecer novamente hoje, né? Poderia. Eu quero crer, assim, né, que hoje isso não é geral, assim, tal, né, óbvio, cada cidade, principalmente, é uma vida própria, então uma coisa é você falar de Curitiba, São Paulo, outra coisa é você falar, né, do interior de Piraporinha, assim, né, então em que você tem uma viatura policial e o delegado lá cuida de, sei lá, dos 3 municípios em torno, né, e, enfim... mas que não tem IML no local, né? Que vai para o cemitério direto. Eu quero acreditar que assim, a gente vai estar melhor munido em lugares que a polícia é melhor treinada, especialmente em questão de inteligência e que tem uma boa polícia científica por trás. Tá? Eu acho que assim, uma boa perícia, um bom trabalho da polícia científica já tira boa parte dessas dúvidas todas, né? Mas não é garantia nenhuma, mas quem diria eu acreditando em iluministas, né? Mas assim, eu quero acreditar que o avanço da ciência melhora a condição das pessoas, de que diminuam-se injustiças, né? Tem algumas perguntas em relação a isso dos ouvintes. O Igor Jimenez Sesca, ele perguntou: nos seus trabalhos investigativos, você teve que entrevistar pessoas que passaram por situações traumáticas e delicadas. Quando essas pessoas se recusaram a dar uma entrevista, como você lidou com esse não? Você insistiu pelo bem da investigação ou aceitou pelo respeito à pessoa? Eu geralmente aceito, a não ser que tenha uma situação em que eu preciso muito de uma informação que ela vai me passar. Mas daí geralmente não é a pessoa que sofreu, tá? Porque a pessoa que sofreu, vou dar o exemplo do Oswaldo Marceneiro, tá? O Oswaldo Marceneiro, quando eu liguei para ele, eu estava começando a produzir o caso Evandro e eu consegui o telefone dele depois de muito esforço. E daí, assim, quem é stalker na internet tem as manhas, sabe? Então... eu que cresci com a internet surgindo, assim, eu comecei a desenvolver vários caminhos, assim, então eu não uso meus poderes para o mal, mas eu tenho certas habilidades aí. Então eu consegui o contato do Oswaldo Marceneiro, liguei para ele, disse, meu nome é Ivan, eu sou jornalista, eu tô fazendo um trabalho aqui sobre o caso lá de Guaratuba e eu queria muito falar com você. Eu com o coração na boca, assim, falando isso. Ele falou, nunca mais quero falar sobre isso, não me procure mais, qualquer coisa fale com o meu advogado. Eu cheguei a falar com o advogado dele, não teve retorno nenhum, assim, tal. Então eu disse, o Oswaldo não quer falar. Só que qual que era a questão? O Oswaldo deu muito depoimento. O Oswaldo deu entrevista, o Oswaldo deu depoimento em júri. Então eu tinha muito material e não ia ter muita outra coisa que ele queria falar. Agora, um exemplo que eu insisti muito, porque eu achava que era muito importante, era o menino Eli, no caso Leandro Bossi, né? Porque ele tinha dado um depoimento
quando aconteceu, dizendo que encontrou um menino na rua, dizendo que o menino diz que estava preso numa outra casa com outros meninos e que ele conseguiu fugir. Esse menino sumiu e o Eli deu só esse depoimento e ninguém entendeu. Tipo, tá, mas da onde que vem essa informação? Será que ele fantasiou? Será que alguém falou para ele falar aquilo? Tarará? Então, passados 30 anos, né, eu achei que era importante eu conversar com o Eli, porque passados 30 anos ele poderia dizer, não, eu inventei. Não, foi loucura da minha cabeça, tal. Então eu precisava confirmar se 30 anos depois ele ainda dizia aquilo. Ele disse, não, aconteceu, foi aquilo. Porque eu não sabia até então se era verdadeiro ou não aquela história. E aquilo era um detalhe que para mim era importante. Uhum. Então beleza, então isso aconteceu, E claro. de início ele não queria conversar? E você precisou Não. insistir? Sim, nossa, sim, para você ter uma ideia, comecei a tentar falar com o Eli em 2018, quando eu comecei a fazer o caso Evandro, porque ele aparecia como testemunha lá. Daí encontrava ele em rede social, mandava mensagem, ele me bloqueava. Daí encontrei um primo dele, mandei mensagem pro primo, ele disse que ia falar com ele, daqui a pouco ele me bloqueava, daí, sabe, e assim ia indo. Chegou uma hora que eu desisti, eu disse assim, o Eli não é tão importante pro caso Evandro, mas pro caso do Leandro eu achei que era importante. Porque o caso Evandro, a pergunta não é quem matou, a pergunta é, as pessoas que foram acusadas mataram? Essa é a pergunta da narrativa, né? Uhum. E quando eu vou pro Leandro Bossi, eu já preciso encarar essa pergunta que eu estava evitando, que é, quem matou? Porque quem matou o Leandro matou o Evandro. É a mesma pessoa. Tá? É muito difícil não ter sido a mesma pessoa. Então, quando eu entro nessa, eu preciso verificar se o Eli está falando a verdade ou não. E daí, depois, 2 anos sem incomodar o cara, eu volto. Daí, cara, eu cheguei ao ponto de fazer pix pro cara, assim, dizendo, preciso falar com você. Sabe, que você pode escrever uma mensagem no pix, né? Sim. Daí eu mandei uma mensagem pro cara, assim... E acho que eu paguei bem ainda, mandei, sei lá, R$100 pra ele, sabe? Pra ele dizer assim, opa, R$100, que bom, né? E daí, eu até quando encontrei ele, eu falei assim, cara, assim, eu não posso entrar em detalhe, mas foi difícil achar o Eli, a gente achou, tá? A gente teve que usar recursos muito mais complexos e basicamente chegar na frente da casa do cara, assim, tipo assim. E deu a sorte dele estar lá naquele dia. Uhum. E daí, quando a gente chegou lá, eu tava... Né, primeiro foi a Natália, que a Natália é bem mais simpática do que eu, que é a jornalista que tem trabalhado comigo nos últimos anos. Daí ela chegou lá e disse, a gente queria falar com você. Daí ele aceitou falar comigo. Daí, tipo assim, porque... Ele até falou, a minha esposa ali tava dizendo, Eli, os caras estão falando com o teu cunhado, com o vizinho, com não sei o quê, daqui a pouco eles estão batendo aqui na porta. E daí a gente bateu na porta. E daí o Eli entrou no carro, daí conversou com a gente, deu aquela entrevista que foi pro podcast do Leandro Bossi. E daí eu brinquei com ele assim, te fiz até Pix. Daí ele falou, eu tenho que te devolver o dinheiro. Daí eu falei, não, fica aí pelo incômodo, né? Então, assim, no caso, tem casos que é importante insistir, mas a maioria das vezes eu deixo passar, principalmente se essa pessoa já deu bastante depoimento na época, eu não vejo motivo para importunar mais, né? Só que eu sempre tomo cuidado de usar coisas que são públicas. Tá? Então, documentação pública para não também trazer uma coisa da pessoa que ela não quer que apareça. Tem algum caso ou algum tipo de caso que você esteja se sentindo mais atraído a fazer atualmente? Você já deu esse exemplo do piloto, que agora já aconteceu, mas tem algum outro? Eu não vou citar nomes, tá? Porque eu não sei se eles podem um dia existir, e daí eu já fiz isso no passado e foi bobagem, então deu ruim, assim, tá? Então eu prefiro não falar, mas assim, eu posso dizer o seguinte para vocês, eu tenho interesse hoje em dia em pegar casos que geralmente há indícios fortes de injustiça, que são casos antigos, e que exista a possibilidade de avançar na história de alguma forma e que tenha esses elementos assim das contradições, os conflitos e tal, tá? Então, geralmente entrando nisso, e tem uma questão que são dois cenários que os dois me agradam muito a possibilidade. Um caso que é fascinante e ninguém nunca ouviu falar, porque aconteceu lá no interior de Piraporinha, né? Assim, e que tem muito elemento e as pessoas estão a fim de falar e tem algum material que foi gravado na época, tá? Eu já ouvi de um caso ou outro assim, mas, cara, daí é vasculhar, assim, é você conversando com
com advogados e tal, porque é uma coisa que às vezes nem sai na imprensa, sabe? Mas você descobriu alguma coisa lá. Então, caso que não sai na imprensa, sabe? Uma das coisas que eu adorei fazer o piloto é que se a pessoa procurasse na internet por Ilo Rodrigues, Foz do Iguaçu, não encontrava quase nada. Nada. Então tinha que ficar pegando umas pistazinhas aqui ou ali, então tinha que esperar o meu episódio sair para saber o que acontecia em seguida, sabe? Então esse controle da narrativa hoje em dia de internet, acho que é uma coisa muito poderosa de se ter. Mas ao mesmo tempo tem um outro cenário que eu também me estimula muito, me deixa muito animado de repente trabalhar, que é um caso que foi muito rumoroso na época, e daí a gente está falando de 20, 30 anos atrás, produziu muita matéria de TV na época, só que geralmente no circuito local, às vezes só na cidade ou só no estado. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver lá um crime ocorrido em Maringá, no norte do Paraná, em 1995, e se por alguma sorte as afiliadas de televisão lá guardaram um material de arquivo que geralmente não guardam, mas se por alguma sorte eles guardaram, ou se a família gravou as matérias da época, isso era muito comum, assim, né? A família Bage tinha fitas e fitas que eles gravaram de materiais, seguidores da Valentina tinham fitas e fitas de materiais que eles gravaram, do que saía na televisão. Então, se de repente tem esse material, eu digo, caramba, ninguém lembra desse caso, aconteceu lá em Maringá, no norte do Paraná, mas tem esse arquivo aqui e ficou muito comentado, mas só na época e só nesse espaço. Se eu fizer agora para nível nacional, todo mundo vai ficar muito curioso. Então, são essas possibilidades que eu fico mais animado, assim, do tipo, poxa, eu vou conseguir transformar, eu vou conseguir contar para um grande público um caso que tem todos os elementos para ser uma grande história, que há injustiças aqui que aconteceram, que podem ser um grande aprendizado para a gente evitar dessas coisas acontecerem no futuro. E eu vou ser o cara que conseguiu trazer essa história e estudá-la, investigá-la e tudo mais, né? Então esses são os elementos geralmente que eu procuro. Agora, assim, vou dar um exemplo, e nada contra quem faz isso, tá? Assim, eu acho que cada um sabe o que quer fazer. Vamos dizer assim, tem um crime lá que aconteceu, assim... Você sabe quem é o culpado admitiu, ele cumpriu pena, foi um crime que chocou todo mundo, mas ele admitiu, ele cumpriu pena, está vivendo a vida dele, está preso. Eu não vejo motivo, se o crime está solucionado e que se sabe, eu não vejo motivo para fazer uma série grande dele, tá? Fazer um episódio, alguma coisa, é ok, sabe? É uma enciclopédia que está sendo dito, fala sobre tudo, acho justo. Agora, eu não vejo motivo daí para fazer uma história inteira sobre um caso que aconteceu tudo isso, e acontece bastante, né? Então, não é uma crítica, assim, mas é que eu não me vejo fazendo isso. Eu prefiro pegar um caso em que eu consiga avançar na história, eu não quero só repetir. Antigamente eu queria só repetir, hoje em dia eu já quero avançar na história de alguma forma, né? E isso espero é muito legal, porque é um propósito que você achou no meio do caminho, né? Que você queria contar histórias e aí acabou achando esse propósito de trazer informação nova ou desmistificar alguma coisa ou reverter uma condenação, enfim. Você diria que hoje é mais ou menos esse o propósito de fazer um... Sim. Podcast. Sim. Hoje vai ser nesse caminho. Eu ainda estou vendo o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu estou com um monte de coisa agora, assim. Mas acho que o próximo caso criminal que eu pegar, com certeza vai ser nesse intuito de... Não, a gente vai... Essa história está mal contada, pode ser uma história famosa, mas ela está mal contada e eu vou querer agora esclarecê-la para o grande público ou até mesmo desfazer alguma injustiça ou... apontar para algum caminho assim que seja mais material, né? Opa, vamos dar uma pausa. Eu sei que o papo está bom demais com o Ivan Mizanzuki, a gente ainda tem muito tópico pela frente e eu quero deixar aqui um gostinho para vocês, um gostinho de quero mais do que você pode ouvir no episódio completo. Dá uma olhada. E é muito doido pensar que o caso Evandro foi feito com tanta ingenuidade, né, e virou o que virou. Mas eu acho que as pessoas têm muita memória afetiva também, mas, sabe, elas lembram de ter ouvido o podcast, daí viram a série, e daí, na cabeça delas, elas devem achar que o podcast é tão bom quanto a série, e não é, tá? O podcast,
podcast tem uma série de problemas, tá? Ele tem uma série de problemas. Altamira é a história mais complexa que eu já fiz na minha vida e nunca vou fazer uma história tão complexa quanto aquela. É impossível, sabe? Se tiver uma história mais complexa que aquela, vai ter que ser nível, assim, Mensalão, Lava Jato, sabe? Que daí envolve 1 milhão de pessoas. Mas Só uma dúvida, a complexidade, ela vem pelo tanto de personagens envolvidos ou alguma outra coisa? Geralmente, a complexidade vem por cagada de agentes públicos, tá? Geralmente, eu brinco por causa disso, assim. Tirando a Valentina, que já faleceu, mas a Valentina quis falar comigo ainda. Falou até um certo ponto, depois parou. Que acho que é um dos ápices da minha carreira, assim, também. Tipo, caraca, a Valentina falou comigo, sabe? Então, se hoje a gente sabe a história da Valentina, foi porque ela falou comigo. Isso foi incrível. O Evandro morre em abril de 92, antes desapareceu o Leandro Bossi, então você tem 2 crianças numa cidade, e os 3 primeiros meses de investigação da Polícia Civil, você lê o inquérito, é um inquérito ok, tá redondinho, sabe? Ele não tá avançando, ele tem problemas, mas assim, não é um grande absurdo. Se parece história ali do tipo assim, a gente não conseguiu avançar nessa investigação, fica um caso aberto, horrível, tudo bem, só que daí entrou a PM. E quando entrou a PM e fez todas as coisas que fez, o caso degringolou. E daí ele vira outra coisa. Por isso que daí ele deixa de ser quem matou o Evandro. Ele vira, essas 7 pessoas aqui são culpadas ou inocentes? Elas foram torturadas ou não? O corpo é do Evandro ou não? Então tudo isso é ruído. Vira ruído. É bom demais, né? Gente, tem muita coisa legal. Se você quer escutar o episódio completo do Dona Café Entrevista com o Ivan Mizanzuki, basta apoiar o podcast Café com Crime no Apoia-se ou na Orelo. Os links para o apoio estão na descrição aqui desse episódio. É só clicar, realizar o seu apoio e ter esse benefício de escutar o podcast completo. Além, claro, de nos próximos meses você ganhar um episódio extra por mês. É isso, gente. Apoie, corre lá e escuta o episódio completo com uma xícara de café em mãos e o papo continua com o Ivan Mizanzuki. Tchau, tchau!